é proposta. Alterações posteriores de fato ou de direito não têm o condão de modificar a competência. Portanto, aonde tramitou o conhecimento, vai tramitar a execução. E lembrando que o conhecimento, à luz do artigo 651 da CLT, ele tramita em regra no local de prestação dos serviços. Agora, se a execução for pautada em título executivo extrajudicial, a execução ela vai tramitar em qual seria o juízo competente para o processo de conhecimento relativo à matéria. Deixa eu explicar melhor. Se o título executivo ele for extrajudicial, por exemplo, termo de ajuste de conduta, eu não vou ter uma fase de conhecimento. Eu já vou iniciar direto aonde? Na execução. Iniciando na execução, qual o critério que a gente vai ter de competência? Aonde que tramitaria o conhecimento relativo à matéria? Tramitaria com base no artigo 651 da CLT, que é o artigo que traz como regra o local de prestação de serviços como importante critério de facilitação do acesso do obreiro ao judiciário trabalhista. Ok? Outro ponto importante que vem caindo bastante em prova e envolve muito bem questões de primeira fase é a diferença de comunicação de atos processuais comparando a fase de conhecimento com a fase de execução. Na fase de conhecimento, você tem que estudar o artigo 841 da CLT. O artigo 841 da CLT explica para nós a notificação inicial postal automática do reclamado. Ou seja, recebida e protocolada a reclamação trabalhista, é aberto um prazo de 48 horas para o servidor da Secretaria da Vara remeter ao reclamado a notificação e a contrafé para que ele, querendo, compareça em audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Portanto, na fase de conhecimento, nós temos notificação, ela é feita de forma postal pelo correio e automática, ato automático de servidor da Secretaria da Vara. Já na execução trabalhista, o artigo 880 da CLT traz a citação. Como que inicia uma execução trabalhista, especialmente a execução por quantia certa contra devedor solvente? Através do que a gente chama de mandado de CPA. Por que CPA? Citação, penhora e avaliação, representando uma concentração de atos processuais. Portanto, será expedido o mandado de citação, penhora e avaliação, será aberto um prazo de 48 horas e o executado ele pode adotar 4 comportamentos. Mas esse mandado de citação, penhora e avaliação, ele será cumprido por oficiais de justiça. E mais, o próprio artigo 880, parágrafo 3º da CLT, fala para nós que se o executado for procurado no prazo de 48 horas por 2 vezes e não for encontrado, será feita a citação por edital. Então, nós temos o mandado de citação, penhora e avaliação. Esse mandado ele é cumprido por oficial de justiça. A partir do momento que o mandado é entregue ao executado, será aberto um prazo de 48 horas, e nesse prazo de 48 horas, ele pode adotar 4 comportamentos. Um primeiro comportamento é o pagamento, que é o que se espera que ele faça. Ele vai lá, paga, será lavrado um termo de quitação em 2 vias, extinção da execução. Eu ainda brinco com meus alunos, se o executado não pagou até agora, dificilmente ele vai pagar nessa fase do processo. Segundo comportamento, ele garante a execução depositando a importância. Garante a execução depositando a importância. Terceiro comportamento, ele garante a execução nomeando bens à penhora, cuidado com uma pegadinha clássica aqui de prova. Aqui, a ordem de nomeação de bens à penhora não é a ordem da lei de execução fiscal, mas sim a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil. E por fim, ele pode ficar inerte, e a inércia resultará na penhora coativa realizada pelo oficial de justiça. Serão penhorados tantos bens quantos bastem para garantir aquela execução. E o regramento de tudo isso que eu falei
está entre os artigos 881 e 883 da CLT. 881, 882, 883. É isso, pessoal. Com isso, nós terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia. Analisamos aspectos atuais e polêmicos da execução trabalhista. Segura um pouquinho, não saia não, que a gente vai voltar com o bloco Pergunte ao Professor. Até daqui a pouquinho. É isso, amigos. Iniciamos agora o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Participe você também do nosso programa. Mande dúvidas para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Estamos aqui para solucionar as suas dúvidas. Iniciaremos agora as dúvidas enviadas por você, telespectador. Vamos à primeira pergunta. Professor, a Justiça do Trabalho tem competência para executar a contribuição previdenciária? Olha, esse é um tema muito importante, um tema que não é novidade, mas continua sendo muito cobrado em provas de exame de ordem e concursos públicos. Perceba o seguinte, desde a Emenda Constitucional 20 de 98, a Justiça do Trabalho passou a ter competência para execução de ofício de contribuições sociais. Contribuições sociais estas, previstas no artigo 195, inciso 1, letra A e inciso 2 da Constituição. Contribuições previdenciárias patronais e contribuições previdenciárias obreiras. Portanto, se nós tivermos verbas trabalhistas de natureza alimentar, decisões da Justiça do Trabalho, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, em relação a essas parcelas de natureza salarial, incidirão naturalmente contribuições previdenciárias. E essas contribuições previdenciárias serão executadas ex officio no Judiciário Trabalhista. Todavia, a grande discussão que nós temos nesse tema é a seguinte: quais espécies de decisões comportam contribuições previdenciárias executáveis na Justiça do Trabalho? Então veja, desde a Emenda Constitucional 20 de 98, nós temos essa competência. Era o antigo parágrafo 3º, com a Emenda Constitucional 45, hoje é o inciso 8 do artigo 114. Mas da leitura lá, a gente acaba não encontrando a resposta de quais espécies de decisões, partindo da premissa que nós temos essa competência. Agora, o TST, na súmula 368, inciso 1, trouxe duas possibilidades: decisões condenatórias e decisões homologatórias de acordo. Portanto, se a Justiça do Trabalho, tanto juízes quanto tribunais do trabalho, proferirem decisões essas condenatórias ou homologatórias de acordo, e as parcelas trabalhistas tenham natureza salarial, ou seja, integram o conceito previdenciário de salário de contribuição, a Justiça do Trabalho terá competência para a execução de ofício dessas contribuições previdenciárias. Portanto, TST, súmula 368, inciso 1, duas espécies de decisões: decisões condenatórias e decisões homologatórias de acordo. Ao revés de outra sorte, nós tivemos uma atualização na própria CLT. Tivemos o advento da Lei 11.457 de 2007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e esta Lei 11.457 de 2007 trouxe uma nova redação ao parágrafo único do artigo 876 da CLT, trazendo a seguinte redação para a gente: a Justiça do Trabalho é competente para execução de ofício de contribuições previdenciárias, decisões estas condenatórias ou homologatórias de acordo, vírgula, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Portanto, de acordo com a redação atual do parágrafo único 276 da CLT, houve uma ampliação de possibilidade, também decisões meramente declaratórias, por exemplo, decisões de reconhecimento de vínculo empregatício. Veja o embate que nós temos. Nós temos o embate
do TST, duas